Para mostrar quem manda, a Samsung lançou a TV de R$1 milhão. Isso mesmo, 1 milhão. Mais cara que uma casa e a soma de tudo que tem dentro dela. É o preço de um carro de luxo, de uma mansão em alguns lugares no Brasil, e até o Neymar deve demorar, sei lá, umas 3 horas para conseguir gastar tudo isso, de tanta grana que é. Desde o lançamento, conversando com algumas pessoas, teve gente que ficou brava ou horrorizada quando soube do preço. Mas acho que a dúvida principal é a mesma que você está tendo agora: por que é tão caro? Além de 110 polegadas, ela utiliza a tecnologia nova de painel, que foi anunciada já há um tempo, do microLED. Representa uma mudança gigante na forma que a TV é construída e promete ser superior a todos os tipos de painel que você encontra hoje, especificamente superior ao painel OLED. Para testar essas declarações, tivemos a oportunidade de ir até a casa da Samsung, montada aqui em São Paulo, para realmente avaliar essa microLED dela. E olha, eu não me intimidei com o preço não, viu? Eu testei a fundo, com uma lupa gigante, até encontrei alguns pontos fracos nela, que inclusive me fizeram considerar se o microLED já está pronto mesmo para chegar no público. Deixa eu te passar então a nossa análise completa, por que ela é tão cara e como o microLED pode, eventualmente, revolucionar o mundo das TVs. E eu vou deixar o link de compra aqui na descrição, só para ver quem tem coragem. Mas pro dia a dia, para te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, dá uma olhada também no nosso comparador Escolha Segura e no nosso grupo de ofertas. Usando eles, você pode gastar menos e ainda ajuda bastante aqui o canal. Recado dado e bora para análise do produto mais caro que já apareceu por aqui. Vamos começar então entendendo o que é o microLED, pois praticamente todas as especificações da TV são influenciadas por essa tecnologia. Você se lembra como funciona uma TV LCD? Para quem não lembra, ela é formada por um painel emitindo uma luz branca, como LEDs hoje em dia, que já foram até lâmpadas no passado. Essa luz branca passa por diversas camadas diferentes que transformam a cor branca num pixel de cor vermelho, verde ou azul. Depois do LCD, nós temos o OLED, que substitui o primeiro painel com pixels que se auto-iluminam, reduzindo o número de camadas, aumentando a pureza das cores e ampliando o contraste para o infinito, já que a cor preta aqui é alcançada simplesmente apagando o pixel, ao invés de bloqueando a luz branca do LCD. Esse método tem inúmeras vantagens e é capaz de uma qualidade de imagem muito superior ao LCD, assim como eu falo em todo o vídeo de OLED. No entanto, existe uma desvantagem bem clara. Esse O na frente da sigla significa orgânico. Não parece um grande problema, mas o caso é que esse material orgânico desgasta com o tempo, o que significa cores menos vívidas, desaturadas em alguns casos mais extremos, que levam ao tal do burn-in. O que acontece então não é que a imagem fica grudada na tela, como era mais ou menos o caso lá com as TVs de tubo. No OLED, uma região da tela perde a cor mais rápido que a outra, geralmente porque o pixel fica num tempo muito maior na mesma imagem, no mesmo estado, como dizem. E aí surgem as marcas, o burn-in. Pode ser o logo de um canal, a barra de navegação do Windows ou qualquer elemento que não muda com frequência. E indiretamente isso afeta o brilho máximo da tela, pois ela não pode ficar lá no talo, isso acelera o desgaste. Tudo bem que hoje em dia são raros os casos de burn-in, geralmente apenas em monitores ou telas com problemas de fábrica. E aos poucos novas tecnologias OLED também vão surgindo, o que ajudam a aumentar o brilho e reduzir o desgaste. Só que não tem como. Pode solucionar o burn-in, deixar a tela mais brilhante, mas no final a degradação é inevitável em materiais orgânicos. Qual a solução então? Mudar para algo inorgânico. Parece simples falando assim, mas apesar das pesquisas em cima dessa tecnologia já existirem há décadas, só agora que estamos vendo produtos com ela, produtos finais. Uma das dificuldades é encontrar um material inorgânico que seja bom para isso. E sabe o que eles encontraram? Safiras. Imagina só, você construir um painel com 3 LEDs por pixels, todos feitos de uma pedra super preciosa. São 24 milhões de pontos então de safira nesse modelo, que como o título indica, custam uma fortuna. Mas esse processo, essa tecnologia, dá 3 atributos para a TV. Primeiro, ela não perde nenhuma das vantagens do OLED. Ela é super fina com contraste infinito, pois o microLED também apaga para exibir o preto, e as cores possuem ótima qualidade. Segundo, por ser inorgânico, não há desgaste. Em teoria, pode passar anos que os pixels que continuarem funcionando continuarão exibindo as mesmas cores de quando a tela saiu da caixa. E terceiro, as TVs podem ser feitas de forma modular.
Podem não, elas são feitas de forma modular. Como não existe aquela necessidade de um painel iluminado na traseira, igual a uma LCD, as fabricantes criam pequenos painéis de pouquíssimas polegadas e juntam eles para formar uma TV no formato e na resolução que elas quiserem. Dá até para criar umas telas malucas aqui de proporção 34x18, sei lá. É um grau de customização que não encontramos em outras telas, só que coloca um asterisco aqui nessa parte. O resumo é que o microLED tem todas as vantagens da TV OLED, ou seja, cor, contraste infinito, sem ficar sofrendo de blooming igual as QLEDs, e tudo isso sem herdar os problemas, que são a falta de brilho e o desgaste da tela. Mas agora, qual o problema? Por que aquele asterisco? Já te conto depois de te lembrar de deixar um like aqui e se inscrever no canal, que nos ajuda bastante. Mas vamos lá, eu comentei que essa tela tem 24 milhões de microLEDs, que em conjunto de 3 formam 8 milhões de pixels. Que resolução é essa? A 4K. Para esses painéis modulares, então, formarem a resolução mais comum, a Samsung precisou chegar em 110 polegadas. Isso por conta aqui da densidade dos pixels, que não é tão grande. E a escalabilidade do processo para criar uma TV menor, também 4K, não é tão simples. A Samsung disse que entregará no futuro TVs de 50 polegadas com o microLED, mas não sabemos ainda se será em 4K, Full HD ou uma mistura dos dois. Porque se nós apenas reduzirmos os módulos até chegar aqui em 50 ou 55 polegadas, certamente não será com uma resolução 4K. Para esse modelo que testamos, esse não é um ponto negativo, até porque ele não é o Lego mais caro do mundo. Você não chega em casa e tira e coloca os mini módulos da forma que você quiser. Ele é uma peça única, onde os módulos foram construídos lá na fábrica. Mas é importante ainda assim entendermos que modularidade para cima não significa modularidade para baixo. O microLED por enquanto funciona muito bem para tamanhos maiores, enormes até, mas precisamos ver se a Samsung já consegue fazer uma 4K em tamanho menor. Pensando ainda na questão dos módulos, algo que podemos perceber testando esse modelo é que existe um risco de algumas placas estarem diferentes das outras. É mais fácil eu te mostrar o problema do que falar dele. Mas alguns módulos, como vocês podem ver, estão dessa forma, levemente alterados em relação aos seus vizinhos. Eu tinha essa preocupação desde antes de testar essa tela, pois considerando todas as outras TVs, um painel pode e geralmente está diferente de um outro, mesmo pensando numa mesma marca, numa mesma versão, do mesmo modelo, da mesma polegada. Se existe essa variação entre unidades normais então de TV, entre módulos era esperado que também tivesse alguma, e isso foi confirmado. Outra questão também é que de alguns ângulos você consegue perceber as transições entre todos esses módulos, onde uma começa e a outra termina. Com uma luz acesa em cima da tela, que é um pouco fosca, eles ficam muito óbvios e impactam negativamente na sua experiência com essa TV. Só que, esses dois problemas da TV eu acho que dá para dar uma colher de chá. Por mais cara que essa peça seja, ela ainda é um monstruário. Pensando no futuro dos microLEDs, será que isso vai acontecer lá na frente? Só chegando lá para descobrir. Não sei se vocês perceberam, mas eu gostei muito de testar uma tela que é praticamente um protótipo, porque está servindo aqui como um pré-review, mostrando o que eu vou ter que me preocupar quando as microLEDs chegarem lá no preço mais em conta. Não vai ser barato, mas num nível que dá para pensar talvez em custo-benefício. De qualquer forma, deu para notar então que a microLED não chegou perfeita para substituir tudo que veio antes dela. Da mesma forma que o QLED se agarra a algumas vantagens do LCD contra o OLED vai se agarrar a algumas vantagens dele contra o microLED, especificamente essa homogeneidade da tela e a falta de marcas entre os módulos. Só que olha, não tem como, quando a gente pensar em qualidade de imagem, aí realmente não tem competição. Pelos números que a Samsung passou, a microLED consegue processar uma imagem de até 20 bits. Isso indica a quantidade de informações que chegam para cada pixel, que hoje em dia são de 8 ou 10 bits. Algumas processam 12 e fazem o downgrade para 10, mas 20 bits é um aumento exponencial de dados, que nem existe em conteúdos hoje em dia, só que ela tem a capacidade. Além disso, o meu tempo com ela não foi tão longo, então eu não consegui ver todos os tipos de conteúdos diferentes nela. Mas o que a gente conseguiu ver é que não dá para competir com o HDR de uma microLED. A OLED costuma ter as cores puras, mas nem tanto brilho, e as QLEDs está no contrário. O microLED vai bem nos dois campos, com muitos pontos de controle e capacidade de exibir mais cores que todos os seus concorrentes. Ela consegue reproduzir 100% do DCI-P3 e do Adobe RGB, com boa saturação e uma cor forte, com um contraste infinito, similar ao OLED. Inclusive, ela acaba sofrendo um pouco, de novo, com falta de suporte da indústria. Nem os melhores filmes de Hollywood
conseguem usufruir de toda a capacidade da microLED. E para o 4K do dia a dia, a inteligência artificial da TV, que também é uma evolução do que encontramos em outras TVs, com até 20 redes neurais trabalhando ao mesmo tempo, garante um upscaling e uma interpolação de movimento acima da média. Assim como no OLED, os pixels individuais também são melhores para esses recursos, pois eles não sofrem tanta interferência dos vizinhos, garantindo sempre um resultado mais preciso. Eu também já comentei que a tela é fosca, me lembrando muito da The Frame, e a microLED serve igual para o modo art dela. Fica muito bonito desde que a luz não reflita tanto as bordas aqui dos módulos. O problema seria mesmo deixar essa tela ligada para mostrar uma obra de arte. Claro que no modo arte, o consumo é bem menor, no entanto, mesmo que fosse 10% do total ligado, ainda é bastante. Com 110 polegadas, essa é uma TV com consumo base de 950 watts. O microLED tem potencial para ser uma tecnologia mais econômica que o OLED, mas ela ainda não chegou nesse ponto, principalmente por conta do tamanho da TV e da falta, de novo, de escalabilidade para tamanhos menores. O que eu falei de pré-review? Esse é um outro ponto para termos em mente lá no futuro. E só para não passar batido pensando no som, são 6.2.2 canais com potência total de 100 watts. Que é muito bom para uma TV, mas ainda não é uma soundbar acoplada. O subwoofer, na verdade, até tem uma presença boa, mas eu imagino que a escolha por esse sistema tenha sido por algo com bastante volume para impressionar nas apresentações, e não algo que você não precisaria de uma soundbar. Se você gastou tudo isso na TV também, não é na soundbar que você vai economizar, né? Ela também utiliza o OneConnect, mas poxa, por um valor desse, se não tivesse o OneConnect eu nem sei o que eu faria, eu jogaria pela janela aí. Mas então, microLED é o futuro? Certamente. Esse é um modelo de bom custo-benefício? Não. A Samsung sabe, e por mais que as pessoas reclamem do preço, a ideia é meio que essa mesmo, causar barulho, mostrar lá para os seus concorrentes que ela conseguiu criar uma verdadeira TV microLED, e que não é protótipo, que está no mercado. Eu falei brincando com algumas pessoas, mas acho que existe sim uma certa verdade no que eu vou falar. Essa TV aqui não é para você, não é para mim, não é para ninguém, não é para uma pessoa. É para LG, é para Sony, é para quem produz painel, para mostrar quem tem a melhor TV de verdade. Mas foi algo positivo sim para nós consumidores, que conseguimos olhar mais de perto para ela, algo que na CES, por exemplo, não era possível. Pudemos levantar quais os pontos fortes e fracos da tecnologia, para quando ela eventualmente chegar no nível de consumidores, nós termos uma ideia melhor do que ela pode entregar. Agora, com certeza, postem o que vocês acharam dessa TV, se estão animados aí para o futuro e quanto vocês acham que 24 milhões de safiras de alguns milímetros realmente valem. Espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!